Agora a gente vai conversar com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, a quem eu agradeço muito pela participação. Vou aproveitar aqui, porque o nosso produtor Renan Peixoto me lembrou que hoje é dia do infectologista. Doutor, parabéns, um bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos da Globo News. Realmente, dia 11 de abril é o dia que aqui no nosso país é comemorado o Dia do Infectologista, em memória do dia do nascimento do Dr. Emílio Ribas, que foi um dos primeiros infectologistas da nossa história. Então fica aqui a minha saudação a todos os colegas infectologistas que estão lutando não só contra a pandemia Covid, mas há muito tempo contra HIV, tuberculose, hepatite, infecção hospitalar, malária. E como nós aqui nesse momento de plantão, né, continuamos na luta. Muito obrigado, Lilian, pela saudação. E é claro a todos os profissionais, muitos que também contribuem aqui com a nossa cobertura, profissionais que com certeza estão vivendo o maior desafio da carreira neste momento de pandemia. Doutor Alexandre, a gente acabou de falar dos números da vacinação. A gente está ali com um pouco mais de 10% da população imunizada com a primeira dose. A gente sempre repete isso aqui, porque esses números também vão sendo revistos, atualizados. O que seria o ideal de vacinação neste momento para conseguir contribuir para conter a pandemia que está se alastrando pelo país? Olha, Lilian, esse ponto é fundamental porque os resultados que nós temos de eficácia, tanto da vacina da Coronavac quanto a Oxford AstraZeneca, são relativos às pessoas que receberam 2 doses. Então, aquela eficácia da Coronavac em torno de 50% e da AstraZeneca em torno de 60%, 70%, são pessoas que se vacinaram com as 2 doses após cerca de 14 a 21 dias. Portanto, é fundamental que as pessoas que receberam a primeira dose não deixem de tomar a segunda dose por 2 motivos. Primeiro, porque elas vão ficar parcialmente e incorretamente protegidas contra as formas graves e contra casos fatais, que é o que a gente sabe de eficácia de vacina, e segundo, porque seria uma perda do insumo, né? Quantas pessoas não estão querendo, precisando fazer uso da dose, e se você passa esse período, se você perde a segunda dose, talvez seja necessário você recomeçar o esquema. Nós estamos estudando como isso vai ser feito no futuro. Então fica o pedido para a população que já foi vacinada com a primeira dose, não deixar de ficar atento na caderneta de vacinação e na data correta fazer a segunda dose. Doutor, tem um projeto bem interessante sendo realizado aí no interior de São Paulo, na cidade de Serrana, né, com uma vacinação em massa, uma parcela importante da população sendo vacinada. Hoje, inclusive, vai ser concluído o processo de vacinação, todo mundo que falta vai receber a segunda dose neste domingo. E eu estava lendo agora há pouco, o Butantan diz que só mesmo depois desse período da segunda dose que vai conseguir avaliar com mais cuidado os números da cidade de Serrana, que pode servir ali como um parâmetro, né, para a gente entender a eficácia da vacina. Exatamente. O que está acontecendo em Serrana são os estudos de fase 4. Então, já tivemos os estudos de fase 3, que estão sendo publicados, que vão ser publicados pelo Instituto Butantan, e agora encerrando os estudos de fase 4, que é quando você avalia a eficácia da vacina em vida real. E aí tem até um outro nome, que chama efetividade. Efetividade é quando você estuda algo em que, nos estudos de fase 3, se mostraram benéficos, mas já no mundo real. Inclui, por exemplo, outros fatores, né, como, por exemplo, perda da segunda dose ou pessoas que têm mais idade, que não foram avaliados nos estudos de fase 3 e por aí vai. Então, os estudos de efetividade, ou seja, de fase 4, são fundamentais. E aí, Lilian, tem uma notícia, uma novidade super legal para a gente contar, um trabalho que foi publicado na forma de pré-print, mas é de um grupo muito sério do pessoal da Fiocruz, liderado pelo professor Júlio Croda, foi publicado na quinta-feira e mostrou justamente essa efetividade, a eficácia em vida real nos trabalhadores de saúde de Serrana, de Manaus. Foram 67 mil trabalhadores de saúde avaliados, eles receberam a dose da Coronavac e a efetividade foi de 50%, ou seja, mesmo em vida real, numa situação em que você tem uma larga exposição ao vírus da Covid, já foi demonstrado essa efetividade.
Pois é, e a gente está falando de Manaus, exatamente uma cidade que foi muito atingida com a variante P1. Na verdade, foi ali que ela foi identificada pela primeira vez. Então, também traz essa informação adicional sobre a variante, né? Exatamente. Nesse estudo publicado, então, pelo pessoal da Fiocruz, Lilian, 67 mil profissionais de saúde vacinados com a Coronavac. E olha que a avaliação foi preliminar, apenas uma dose foi avaliada pelo momento em que foi feito o estudo. É lógico que esses profissionais vão tomar a segunda dose. E 75% do vírus circulante em Manaus agora é a variante P1. Então, mostrando que a Coronavac é funcionante, tem eficácia e efetividade, né? Porque na verdade já estamos falando de vida real, contra a variante P1. Agora que o estudo vai continuar e nós vamos ter inclusive os dados desses mesmos profissionais que tomaram a segunda dose, muito provavelmente a efetividade vai subir. Então nós vamos conhecer realmente o que é o valor de proteção da Coronavac. Mas isso nos deixa muito mais otimistas em relação ao programa de vacinação que está sendo feito no Brasil. Lembrando sempre, né, Lilian, que as vacinas vêm no sentido de diminuir os casos graves. Elas não deixam você completamente protegido. Você pode ter uma Covid leve. Por isso que é necessário manter o uso de máscara, distanciamento social, higiene das mãos. Mas as vacinas vêm no sentido de diminuir muito os casos graves que precisam de hospitalização e mesmo os casos fatais. Eliminar completamente a gente sabe que é impossível, né? Nenhuma vacina protege 100%. Infelizmente, um ou outro caso de pessoas vacinadas com 2 doses vão acontecer de hospitalização e óbito, mas vão ser casos raros, né? Eu faço um paralelo como se fosse o cinto de segurança e o airbag. Te protege muito bem. Se você sofrer um acidente de carro, a sua chance de ter um evento fatal cai bastante, mas eventualmente um ou outro caso pode acontecer. Ainda mais quando essas vacinas chegarem para uma população muito maior, né? Você tem um cenário diferente daquele do estudo mais controlado. Doutor Alexandre, vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente e vamos falar um pouco mais de vacina daqui a pouquinho. Até já. Até já.